E aí, pessoal, belezinha? Tranquilidade? Na paz? Bom, vamos lá para a nossa próxima aulinha de modos textuais, parte 4 aí, nossa quarta bateria de exercícios. Vamos lá continuar olhando os fragmentos de texto abaixo, continuando a olhar aí os modos textuais predominantes, sem esquecer que ver o que é predominante é ver a intenção da parada, qual é o propósito do fragmento. É ver o propósito, é ver a intenção aí do fragmento num todo. Tá legal? O que significa isso? Já falamos, vamos repetir. Mesmo que tenha lá personagens, sucessão de fatos, você tem que ver se o cara está usando aquilo ali para argumentar, contra-argumentar, porque a gente já falou e a gente vai lembrar de novo. O texto descritivo, o comportamento padrão dele, o propósito dele é listar coisas, é definir coisas. Definir o que é, como é, mostrar o que é uma coisa, como é, quem é, certo? No narrativo, a gente tem que ter comportamento de história, personagem, sucessão de fatos, sucessão de fatos. E no dissertativo, o cara vai dar a opinião dele explicando alguma parada. Às vezes explica muito, às vezes explica pouquinho. Tá usando aquilo ali para dar opinião, tentando explicar alguma situação. Tá? Então, mesmo que tenha lá fatos, mas o propósito do cara é só mostrar, aí cai no descritivo. Se é opinar, usar aquilo para dar a opinião dele e explicar alguma parada, aí já é comportamento dissertativo. Então, não esqueça essa parada aí, tá? É assim que a gente vai avaliar e continuar avaliando aí. Então, bora lá para a frase 31. Vinícius, faça a você mesmo um favor. Na próxima encarnação, por favor, peça para nascer branco. Bom, então tem aqui o tal do narrador, Parece que se comporta como personagem, e vai falar com Vinícius. Vinícius, faça você mesmo um favor. Na próxima encarnação, na próxima vida, Aqui simulando acreditar em próxima vida, em outras vidas. Por favor, peça para nascer branco. Ou seja, Vinícius é preto, para não sofrer preconceito. Na próxima, pede para nascer branco. Aqui, então, você está vendo alguém falar com Vinícius, certo? Aqui tem fala do narrador com o personagem, que aí o narrador se comporta como personagem. Fala do narrador personagem com Vinícius, que se comporta como o outro personagem aqui. Certo? Tranquilo? Beleza? Botei ali entre parênteses outro personagem. E aí, esse comportamento aí é um comportamento típico de que modo textual? Ora, se você tem aqui fala entre personagens, isso é comportamento de texto narrativo. Tá? É típico de texto narrativo. O narrador participando da história, falando com outro personagem. Legal? 31, facinho? Foi? Vamos lá para 32. 32 diz: foi noticiado que a empresa Azul Linhas Aéreas assinou um acordo para comprar parte das operações da Avianca Brasil, uma outra empresa. Era uma empresa aqui, você está vendo, a Azul Linhas Aéreas assinou um acordo para comprar, então a relação de compra e venda aqui, comprar parte, não é comprar tudo, das operações lá, dos serviços oferecidos pela outra empresa chamada Avianca Brasil. Tá legal. O que é esse... qual é o modo textual predominante? Ele só diz o que rolou aqui. Aqui qual foi a transação, qual foi o acordo,
Qual foi o fato aqui entre a Azul e a Avianca? Entre as empresas, né? Certo? Se você pode aqui, tranquilamente, fazer uma pergunta aqui, perguntando qual é o fato, ele te diz qual é o fato, ele só mostrou. Se só mostrou, qual é o modo textual que só mostra? Né? O que só mostra é o que só descreve. Então é o modo descritivo. Né? Ele disse que foi noticiado, tá, beleza, né? Que uma empresa negociou parte da outra empresa. Certo? Tranquilo? Aqui falou de Azul, a Avianca podia ser qualquer outra empresa. Né? A Lacta e a Garoto, né? Que já na parte de chocolate, né? Podia ser qualquer empresa. Tá claro isso? Certinho, certinho? Beleza? Podia ser lojas Renner com lojas Líder, né? Ou qualquer outra loja que você queira pensar. Casa Bahia com sei lá quem, tá? Então isso aí é de menos. Legal? E estou eu fazendo propaganda de graça aqui. Alô, pessoal das Casa Bahia. Alô, pessoal da loja Renner. A gente aceita um patrocínio forte, né? Todo mundo é filho de Deus. Ai, ai. Mas enfim. Frase 23. Pode ser? Tá indo, hein? Frase 23 diz: o negócio preliminar de 105 milhões de dólares incluiria a aquisição de 30 aeronaves, né? Ali são empresas de linha aérea, de aviação, vai falar de aeronave, né? Esse fragmento certamente tem a ver com o mesmo texto, mas enfim, o mesmo texto lá da 32. E ainda a aquisição de 30 aeronaves e ainda direito de pouso e decolagem. É isso que estava em jogo na tal da negociação das duas empresas. 105 milhões de dólares, ele te mostra aqui o valor, né? O valor dessa negociação. O que estava incluído aí? O que é que fazia parte dessa compra aí? Era comprar 30 aviões, 30 aeronaves e ainda poder fazer pouso e decolagem em determinados aeroportos, né? Certamente. Ou todo, sei lá o que, como é que é a parada aí que funciona, que eu não entendo nada de funcionamento de empresa de aviação, como é que é o esquema aí com aeroportos, como é que não é, tá? Mas enfim, é isso que está em jogo, dois aspectos, 30 aeronaves e a questão do pouso e decolagem, valeu essa bagatela de 105 milhões de dólares. Isso aí é um texto velho, se fosse hoje em dia, isso aí daria mais ou menos quantos milhões de dólares? O dólar está quase 5,50, certamente aí uns 600 milhões por aí. 600 milhões de reais, quase meio bilhão, quer dizer, mais de meio bilhão. 600, 650, não estou fazendo aqui uma conta muito arredondada por alto. Se fosse 5 redondo, já daria 500 e poucos milhões, né? Meio bilhão. Como o dólar está mais, atualmente, a gente está em 25 de agosto, 2021, é isso aí. Bom, independente desses valores, o que esse texto 33 aí está te mostrando? Bom, a propósito, se ele está só te mostrando, né, se isso aí responderia, por exemplo, a uma pergunta tipo: o que ou quanto custou a negociação? Pode ser isso. Quanto custou a negociação e o que fazia parte da negociação. Se esse texto te responde apenas 2 perguntas, ele só te mostra, só define para você. Se só te mostrou, só definiu, o modo textual predominante é o descritivo. Repare que ele não está contando história nenhuma, então não pode ser narrativo, né? Ele também não está aqui argumentando se isso aí é uma negociação justa, injusta, por que não é justa, injusta, né? Se é muito dinheiro para pouca coisa, se é pouco dinheiro para muita coisa. Ele não faz esse juízo de valor aí. Então, isso aí não é também comportamento de texto dissertativo. Entendeu por que não pode ser os outros dois? Por que é esse?
Joia? Beleza. Então, fechamos 33. Indo para 34. 34 diz: a Avianca Brasil entrou com pedido de recuperação judicial em dezembro de 2018. Né? Esse texto aí tem que comportamento. Né? Ele diz qual a situação da Avianca. Ele responde... Aqui é qual a situação da Avianca. Da Avianca Brasil. Por que ela vendeu? Né? E aí, se falou lá que está com pedido de recuperação judicial, significa que está mal das pernas. Está com problemas. Está com problemas. E isso mostrou também em que ano essa parada rolou. Quando é que começou esse pedido de recuperação judicial aí, porque certamente está com dívidas, e aí normalmente a justiça vai atrás, aí pede um tempo para se recuperar. A justiça vai atrás para fazer a empresa pagar as dívidas e ela vai e faz um planejamento para se organizar financeiramente para ir podendo pagar as suas dívidas aí aos seus credores, certo? Beleza? Bom, enfim, se aqui esse texto só mostra qual é a situação da Avianca, de novo, não está explicando nada, argumentando ou dando opinião sobre nada. Ele não diz se essa recuperação judicial é boa ou ruim para a empresa, né? Se é justa, se é injusta, né? Se é possível, se é impossível, se é legal, se não é legal, no sentido de estar dentro da lei, né? Ou se está fora da lei. Ele não dá opinião sobre isso. Tá claro? Tá? Também não contou a história da Avianca. Só falou da situação atual dela em 2018, que teve que acontecer lá, né? Teve que parar na justiça, pedir um prazo aí para ir pagando quem estava devendo. E em função disso acabou rolando a transação lá com a tal da Azul. Beleza? Então 34 era essa parada. 35. O processo tramita perante a primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo. Certamente está falando do processo da Avianca. Mas vamos olhar como um fragmento separado. Tá? Aqui podia ter o processo da Avianca, né? Da Avianca Brasil, tramita perante a primeira vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo sob o número, aí vem esse número aí, gigante, 11, 25, 658, 81 ponto, traço 81.2018.8.26, se lendo trás para frente, de repente foi 26 de agosto de 2018, ponto 0100. E estima-se que a dívida da empresa, da Avianca, gire em torno de 500 milhões de reais. Então, se a gente juntar aí esses fragmentos todos, o que a Azul está pagando, nessa negociação de parte da Avianca, estava pagando lá em 2018, naquele acordo, ia fazer com que a Avianca pagasse as dívidas e sobrasse aí uns 100 milhõezinhos aí, tá? 100 e poucos milhões, ia sobrar um cascalho. Então ia resolver o problema, certo? Então beleza. Então ele diz aqui, nesse fragmento, qual foi o processo, e qual era o motivo do processo. E o motivo é a dívida. Diz aí qual foi o processo, onde que estava o processo. Então aí ele só te mostrou a parada, concorda? Ele só serve para responder essa pergunta, só mostrar a resposta pertinente a essas perguntas. Então, de novo, se só mostrou, de novo, temos um fragmento descritivo. Tá claro isso? Tá? Mais um fragmento descritivo. Nossa, deu 3 seguidos, né? Na verdade, deu 4. Tem algum problema? Não, nenhum. Pô. O que importa é a gente analisar corretamente. Tá? Então, partiu 36. Fragmento 36 diz: como a empresa Avianca encontra-se em recuperação judicial, para que o acordo se concretize,
né? Ela está com dívida lá, está negociando com seus credores, né, a quem ela deve, para que o acordo entre lá a Avianca e a Azul Linhas Aéreas se concretize, se realmente aconteça, além da aprovação dos órgãos reguladores, né, aí tem órgãos do governo, é a ANAC que regula? Acho que é a ANAC, né? Agência Nacional de Aviação Civil, é isso, ANAC? Acho que é isso. Já estou esquecendo. Além da aprovação de órgãos reguladores para a venda parcial de ativos, né, de ativos, de ações, né, de ações e partes seriam lucrativas, porque o ativo é o que te dá lucro, te dá retorno, é necessária a autorização do processo. Né? Então ainda não teve a autorização do processo aí de recuperação judicial, certo? Então aqui, esse fragmento, ele responde também uma outra pergunta. Né? Responde também a uma outra pergunta. Qual é a outra pergunta? Qual a condição para rolar a transação? Né? Para rolar a negociação, a transação comercial. A negociação entre as duas empresas. Certo? E aí, se responde a essa pergunta, de novo, só mostra qual é essa condição. Bom, tem que ter a autorização aí do processo de recuperação pelos órgãos reguladores, né? Tem que ter essa autorização por parte dos órgãos reguladores, né, do governo brasileiro, né, do país. Então, enfim, esse texto, de novo, só mostrou uma parada. Se só mostrou, ele não contou história, ele não contra-argumentou, ele não fala nada. Aliás, você está vendo que ele não contra-argumenta nada. Né? Ele também não disse se essa recuperação judicial, se essa autorização vai ser devida, se isso não vai ser, né? Se é adequada, se não é adequada, se é justa, né? Se é realmente necessária, se os órgãos reguladores são de fato competentes. Ele não fala nada sobre isso, não. Né? Tá? Nem fala se a situação é gravíssima, se não é gravíssima, né? Não fala nada disso, tá? Até porque normalmente uma empresa volta e meia ficar em dívida é uma situação normal, ora por boa gerência, ora porque está querendo adquirir novos produtos e acaba fazendo dívida, né? Contando que lá na frente vai conseguir vender e pagar essa dívida rápido, sei lá o quê, né? Qualquer coisa do tipo. Então 36 é só isso aí, só descritivo. Então, aliás, também não tinha aí personagens, né? Não tinha história nenhuma sendo contada, então também não podia ser narrativo. Por isso 36 é descritivo também, tá? Então, bora lá para a 37. 37 diz: a venda de ativos de empresas em recuperação judicial é permitida em duas hipóteses. Né? Quais são as hipóteses? Ele mostra aí. Ele diz que tem uma condição aqui, né, para venda de ativos. Venda de ativos de empresas na condição de estar em recuperação judicial tem duas hipóteses. Qual é a primeira? A primeira é como meio efetivo de recuperação, né, de assegurar realmente que vai se recuperar, ou mediante, isso é, por meio de autorização judicial nisso processo. Certo? Então a negociação pode acontecer nessas duas situações. O que ele está mostrando aí? A condição legal para a venda, né? Só que essa condição legal não é aqui partindo do ponto de vista do autor. Então aqui, isso aqui é a lei. Né? Ele está te mostrando a lei. O aspecto legal. Certo? Mostra a condição legal, né? O que a lei diz para vender ou para a venda de empresa em recuperação, vou botar aqui um R, judicial.
judicial. Tá? Bom, enfim, se ele te mostra isso, né, apenas isso, de novo, o que aconteceu? De novo, você só teve aqui descrição. Tá? Tranquilo? Belezinha? Só isso, só isso, só isso. Nossa, tá dando descrição direto. Tá dando. Né? Tá dando, porque o que ele está dizendo aqui não é pensamento dele. Ele não está usando isso para argumentar nem contra-argumentar. Então não podia ser dissertativo. Né? Quando ele fala aqui do é permitida, isso aqui ele já está falando do que a lei diz. O que a lei diz. Certo? Beleza? Já tem aspecto jurídico aí. O que as regras do país, das leis do país diz. E ele mostra quais são essas duas situações que a lei permite vender a empresa que está lá endividada. Tá? Certo? Então é só texto descritivo. Outra coisa, isso aí não é história, né? Ele não está contando a história da venda de ativos, né? De como foi a lei, como foi feita a lei, ou qualquer coisa do tipo, tá? Então também não era narrativo, certo? E então vamos lá para 38. 38 diz: o objetivo da proposta assinada pela Azul e pela Avianca é a criação de uma unidade produtiva isolada, né? Que aí tem as iniciais UPI, né? A sigla UPI, né? Entre parênteses aí. Possibilidade prevista na Lei de Recuperação Judicial. Ora, o que esse fragmento é, predominantemente? Aqui ele diz qual o intuito da negociação. Né? É isso que ele está te mostrando. Né? Que seria a mesma coisa, intuito, perguntar pela finalidade. É aquela famosinha pergunta que começa com para que serve isso? Qual a utilidade disso? Para que serve essa negociação, essa proposta? Para que serve essa proposta? Ele começa lá dizendo, começa porque tem o objetivo, de criar uma unidade produtiva isolada, que é um fato que já é previsto na lei. Então ele mostra o que está na lei. É um aspecto que está na lei, certo? E aí, de novo, adivinha o que vai dar. Você vai falar assim, não acredito. Acredite. De novo, é descritivo. Né? Você quer confirmar por que é? Elimina as outras hipóteses. Ele aqui diz, ele contra-argumenta isso aqui. Ele diz, dá a opinião dele explicando isso aqui. Nesse aspecto aí, de mostrar para que serve essa proposta assinada pelas duas empresas. Não. Ele não vai dando opinião em lugar nenhum aí, tá? Vai contra-argumentando nada disso, dizer se a sua proposta é boa, ruim, oportuna, inoportuna, importantíssima, não é importantíssima, necessária, absurda, ridícula. Ele não faz nada disso, tá? Então não era dissertativo. Também não foi contando a história da proposta aí assinada pelas duas empresas. Ele não conta história nenhuma, então também não era narrativo. Então por isso continuamos com o modo textual predominante aí sendo o modo descritivo. Tá claro isso? Tá? Então, partiu 39. 39 diz o seguinte: com a criação da unidade produtiva isolada, da tal da UPI aí, UPI, os bens objetos do acordo, sempre que você negocia alguma coisa, você está comprando alguma coisa. Tem lá os bens, que são já lá objetos do acordo, estão dentro do acordo, estão livres de quaisquer ônus. O que é o ônus? É o oposto do bônus. O bônus é o benefício. O ônus é o malefício. Então, criando isso aí, nesse acordo, os objetos não vão com a parte ruim. Só vai a parte boa. E não haverá, a parte ruim certamente vai ficar com a empresa que tem a dívida, que é a Avianca. A Azul não vai assumir essa parte. E não haverá
A Azul não vai assumir na questão de criar essa unidade produtiva isolada, nesse aspecto. Não sei se assume ou não assume, tem que ver esse caso aí, tinha que ter visto, não sei, não interessa também. E não haverá sucessão do adquirente nas obrigações do devedor. Então aqui tem a ver com aquilo que a gente falou mesmo. Não haverá sucessão das obrigações do adquirente nas obrigações do devedor, significa que a Azul realmente não ia pegar o BO para resolver, não ia resolver os problemas que a Avianca criou. Quem teria que resolver seria a própria Avianca, tá? Então vamos lá, o que esse fragmento 19, essa partezinha 19 aí produziu em termos de modos textuais? Ele está dizendo aí quais as condições, ele mostra quais as condições, vou botar qual a condição? Da criação lá da UPI. Da criação da UPI. Você ter aí as dívidas ficando com quem inventou as dívidas, que foi a tal da Avianca, certo? Então, se ele só te responde isso, só te mostra isso, se só mostrou de novo, adivinha o que deu? Você vai falar assim, não acredito, né? Que nem aquele meme, não acredito, né? Mas é isso aí, deu de novo descritivo, certo? Tranquilo? Aquele meme da criancinha que fala, menininha, né, que fala, nem sei, nem lembro. Já é um meme antiguinho. Acho que é uma menininha que fala, não acredito. Apesar do que tem outra aqui com menininho. São dois memes parecidos. Mas enfim, tá aí, texto descritivo de novo. Se você quer confirmar porque que não foi dissertativo, basta você se perguntar se aí ele também discutiu se isso era absurdo, oportuno, inoportuno, interessante, agradável, desagradável. Se ele dá opinião, discute a opinião. Não faz isso, em momento nenhum. Se é absurdo aí a Azul comprar, fazer esse acordo, e não levar as dívidas, criadas, geradas pela Avianca. Ele não faz nada disso. Também não conta a história da criação dessa UPI aí, dessa unidade produtiva isolada, tá? Então, não podia ser de fato nem narrativo, nem dissertativo. Tá legal? E aí na 40 você tem o seguinte. 40. O objetivo do legislador foi claro: viabilizar e, sobretudo, incentivar o ingresso de recursos na empresa com dificuldade financeira, por meio da venda de parte de seus bens. Então, na verdade, é quase que uma ajuda em forma de contrato, em forma de venda, da ajuda da Azul para com a Avianca. Avianca, aliás. Aqui ele falou que era viabilizar e incentivar o ingresso. O ingresso é a participação, o inserir dinheiro, inserir recursos, inserir dinheiro. Falou de recursos, normalmente isso aqui se refere a dinheiro, às vezes são ferramentas, instrumentos, mas aqui em negociação é dinheiro, na empresa com dificuldade financeira, que é a Avianca. A empresa com dificuldade financeira é a Avianca. Certo? Por meio do quê? Da venda de parte dos seus bens. A Avianca estava vendendo lá para a Azul. Certo? Bom, aqui quando ele diz o objetivo do legislador foi claro, o que é que estava rolando? Foi claro, quando ele fala foi claro, aqui ele já dá um pitaco. Ele é opinativo. Ele que achou que o objetivo foi claro. Mas eu achei também. Beleza, você achou. Tem gente que pode achar diferente? Tem. E aí ele vai argumentar usando o argumento lá do legislador, que era a questão do viabilizar e incentivar. Então aqui tem um propósitozinho diferente.
Certo? Isso aqui tem um propósitozinho diferente. Tá? Qual é o propósito? Aqui, o propósito é argumentar, mostrar o argumento. Né? Esse mostrar argumento já cai no texto dissertativo. Mas é o argumentativo em si? Não. Né? É aquele dissertativo que não é o argumentativo opinativo. Né? Aqui é muito mais um dissertativo, só que aquele que parece com a descrição, por isso que está com carinha de descrição isso aqui, é o expositivo, é aquele que só mostra, né? Ele mostra o ponto de vista, a opinião de terceiros. Isso é, de outras pessoas. Aqui no caso do legislador, segundo ele reporta. Tá claro isso? Beleza? Foi? Então aí tinha um caráterzinho dissertativo. Foi? Fechou 40? Então se fechou 40, fechou essa bateria. Legal? Treinamos mais um pouquinho. Vem mais por aí. Fui.